Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCVcast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo e você é muito bem-vindo a este lugar. Nós estamos aqui na rua Sobradinho 301, chegando a Novo Hamburgo. Praticamente os Uber, taxistas, todo mundo conhece nossa igreja, né? Então que você possa nos visitar e você que é MBCV também, né? Queremos convidá-lo a ser participante, se inscrever no canal. Quanto mais você está conosco, se inscrevendo, compartilhando, curtindo o conteúdo, mais nós vamos levar esse conteúdo para outras pessoas. E eu falo aqui toda segunda-feira pela manhã, 9 horas, com o apóstolo Neuci José Rorato. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastora. Bom dia a todos que nos assistem. Desejo a todos um dia abençoado. Estamos já na última segunda do primeiro mês de 2024. Olha como o tempo anda rápido. E que saibamos aproveitar bem cada dia para somar no propósito divino, somar em resultados aqui e somar em realizações. O senhor bem disse, né? A gente está na última semana de janeiro e no Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente, né? Quando a gente pensa que é verão, já está chegando o outono. Né? Porque aqui o nosso clima esse ano principalmente enlouqueceu. O senhor foi para a praia? Não deu tempo. O senhor ainda não foi para a praia? Ainda não fui. Olha, eu sou bem sincero. Eu já tive casa na praia e foi o que menos usufruiu. Eu com o sítio que eu tenho não casa. Manter um sítio e manter uma casa na praia. Porque eu procuro ser útil aonde estou e estou unindo o que eu tenho para o meu bem-estar. Antigamente, quando eu digo antigamente, assim, eu estou falando de 20 a 30 anos atrás, dali para trás, né? Tinha uma tradição ou uma cultura, vamos chamar de cultura, né? Os homens que tinham casas na praia, ou então locavam uma casa na praia, e as mulheres e os filhos, iam em dezembro e só voltavam quando ia começar a escola das crianças, lá por fevereiro ou março, conforme o ano, né? E isso era uma coisa assim, era muito comum os homens ficarem trabalhando e eles daí durante os finais de semana eles iam até a casa da praia para ficar com a família, né? Mas hoje não mais, né? Mesmo porque aqui no sul, a praia, ela aqui da região metropolitana fica muito próxima, então o pessoal faz bate e volta, né? E também hoje as mulheres estão trabalhando, né? Então as mulheres também têm seus compromissos, enfim, tiram alguns tempos de férias. Mas a gente vê cada vez mais um grande número de pessoas que não vão para a praia, que ficam por aqui, fazem bate e volta e principalmente, pastor, muita gente morando sozinha. E eu quero começar nosso podcast falando sobre solidão ou solitude. São duas coisas diferentes. Pois, né? Olha, e tem para os dois. Tem pessoas que escolheram viver só, que é uma escolha. E tem pessoas que sobraram. Circunstancialmente. As circunstâncias o deixaram só. Mas tanto uma quanto a outra é resultado da falta de amor. É resultado de não entender o propósito da vida. Porque quem entende o propósito da vida, a vida terrena, enquanto se é novo, parece que ela é eterna. E depois que a gente entra adentro, tá? O próprio salmista diz que a vida do homem é de 70 a 80 anos, o que passar disso é canseira e enfado. Enquanto até os 40, o ser humano acha que é eterno, que a vida é longa, e quando chega aos 40 anos, leva um choque. Eu estou na metade da minha existência terrena
E passou tão rápido, e eu não adquiri nada, não me realizei, não criei, não construí a minha história ainda. Aí, e depois dos 40 passa, né? Voa, né? Não sei. Nem vou falar quantos tu já passou. Mas eu já passei dos 40, mais de 30, viu? Mais de 30, mas eu me sinto bem, porque me dou bem comigo, aprendi a viver e conviver em qualquer circunstância, aprendi a viver e conviver com diferenças, aprendi a fazer as coisas que eu não gosto, mas que são importantes, aprendi a não me deixar dominar por aquilo que eu gosto, para não me escravizar. Então o ser humano, para não ficar numa solidão, ele tem que ter autogoverno. Porque se não tiver um autogoverno, tanto uma coisa quanto a outra, ele se dá mal. Então a solidão, olha, se você se dá bem com você, não faz mal no momento, mas fará mal lá na frente. Porque o ciclo da vida é só nós vermos como ela começa. Numa dependência total de seus genitores. E ela tem o seu ápice. E depois tem o seu declínio. Aí vai declinando. E tem pessoas que declinam a um tal estado que exige cuidado muito mais que um bebê. Sim. E os solitários? Quem vai cuidar? Governo? Esse governo que estão construindo, que dessa nova ordem mundial, vai cuidar dos idosos? Vai cuidar dos indigentes? Vai cuidar dos solitários? Não. Porque o mundo que está sendo construído, e justamente gestado também, pastora, pela inteligência artificial, que não tem nada de humanismo, não tem nada de amor, não tem nada de sentimento, não tem nada de identificação com o mundo espiritual. É uma coisa só visual, presente e impressionante, mas que não prepara para a eternidade. Então, tanto uma coisa quanto a outra, primeiro ponto, como é que você vai amar se não se ama? E se você se ama, tem uma boa gestão. E quem tem uma boa gestão, quer ajudar outros, constitui família e vai em frente. Porque lá na frente vai precisar. Mas assim, às vezes a gente está falando sobre solidão ou solitude, e a gente sempre leva pro caminho de que a pessoa está só. Mas também tem o outro lado, né, pastor? De pessoas que vivem em família, vivem rodeado de pessoas, mas estão só. Também tem isso, também, né? Tem a família, mas está só. Porque justamente tem essas questões internas, né? Mas o senhor está falando, esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e eles estavam falando sobre o U da vida, o U. O certo seria a pessoa... Não seria assim, né? Não, sim. Seria a pessoa, ela nasce aqui em cima e ela vai descendo, como o senhor disse, tem esses ciclos, né? Onde a gente vai entrando num declínio. Só que quando ela chega nesse declínio, o certo seria ela retomar a vida dela. Porque normalmente o idoso ele vai para baixo, ele não vai para cima. E o certo é você ali, quando chegar aos seus entas, reconfigurar a vida para que possa viver feliz os últimos anos. Mas agora eu pergunto, quem é que vai querer, lá da metade em diante, assumir um desafio? Sim. Tá? Porque é o seguinte, as coisas bem construídas são planejadas. São, por exemplo, vamos pegar uma coisa aqui, ó. Fazer um paralelo com uma construção civil. O que é mais fácil?
construir uma casa com planta desde o começo ou pegar uma casa velha e adaptar, reformar? Construir, com certeza. E depois o mundo está caminhando para isso. Está sobrando só reforma, pastor. Mas deixa eu falar uma coisa, pastor. Eu leio muitas coisas, né? Mas essa semana eu estava lendo sobre a vida do Elon Musk, que é o homem. Ele fica ali, né? Entre o Bezos e o Musk, fica entre os homens mais ricos do mundo. Eles estão. Já chegaram no patamar, não de bilhões, de trilhões, né? Embora que a palavra de Deus diz que nunca alguém vai ter mais do que Salomão já teve, né? Ele foi o homem mais rico do mundo. Enfim, mas aí eu vendo algumas notícias sobre ele, aí eu li que ele mora em um kitnet de 40 metros quadrados. E aquilo deu uma bugada, né? O homem é trilionário e mora numa kitnet de 40 metros quadrados. Então, aí eu comecei a pensar, possivelmente, né, pastor, ele já teve tudo, porque quem tem esse dinheiro compra tudo. Compra amigos não, compra pessoas, né, para estar junto, compra família, compra o que quiser na área material. Ele já teve tudo isso, eu creio, né? Porque quando o jovem rico, ele faz isso, né? Ele vai adquirindo coisas. Mas ele chegou à conclusão, porque para mim isso, a única explicação lógica é que ele chegou à conclusão nessa época, nesse tempo da vida dele, é que o simples é que tem essência, né? O simples da vida. E ele resolveu simplificar. Outra coisa que ele também faz, ele nunca usa roupa de marca. Em nenhum momento você vai ver uma foto dele com a roupa de alguma marca, ele vendendo marca, porque ele simplificou. E isso, acho que é tremendo isso. Eu até nem sei se ele vive com alguém hoje, não sei, né? Não sei dizer. Mas possivelmente ele tem quem queira. Mas ele decidiu isso, né? Dessa simplicidade da vida. E uma coisa que acontece depois do Zenta a gente começa a se livrar dos encargos. A gente quer pagar menos conta, a gente quer ter menos boleto, a gente quer ter menos coisa para se preocupar, né, pastor? A vida é tão nos aplica tantas peças. Por exemplo, qual é um dos sonhos da mulher? Uma mansão, que logo se transforma num pesadelo. O sonho de muitos homens, muitas aquisições, e depois se transforma num jugo, num problema. Que ele não consegue, e a vida tem me ensinado isso, tenho aprendido comigo, tenho aprendido com os outros também. Adquirir é fácil, manter é difícil. Então é muito fácil criar um status, subir num nível, criar um nível de ostentação, e depois vai ver que para nada serve. Eu aprendi, eu tô nessa linha aí do prático. Eu poder ficar quieto sem ninguém me perturbar, de fazer aquilo que eu gosto, tá? E uma coisa interessante que eu aprendi: nunca está nas mãos de ninguém. Nunca esteja nas mãos de alguém, para não ser manipulado, pressionado, para não ser espoliado e nem enganado. Tenha autogoverno, saiba o que é útil, valorize o que é importante e pare de viver de aparência pensando que o ter vai lhe fazer feliz. Não. Felicidade não é o ter que dá, mas é o ser que constrói. Construa a sua, sendo prático, sendo simples. O sábio Salomão, depois de ele ter a maior riqueza que um ser humano poderia conquistar, que Deus mesmo disse que ninguém chegaria ao nível dele, ele chega a uma avaliação muito interessante. Ele diz lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, a suma é:
teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele chega a esta conclusão que a melhor coisa é temer a Deus. Porque Ele um dia vai tirar nossa máscara, vai abrir nossas contas, vai trazer a réplica das nossas conversas, de tanta mentira, de tanto engano, vai, como é que se diz, pôr à prova as construções de vida que a gente fez. Vai assoprar e vai mostrar. Tudo isso não tinha fundamento. E tudo que não tem fundamento não permanece. Mas o que permanece na vida de um ser humano é o temor a Deus. É uma consciência diante de Deus, sabendo que é a Ele que temos que prestar conta, não é para a sociedade, não é ostentar, não é maquiar, não é a indumentária e nem as posses, mas é lá, lá no interior do coração, lá na solitude de cada um, que ele pode dialogar com Deus, que ele pode agradecer a Deus, ou que ele pode, e que ainda possa, se concentrar com Deus. Eu penso que tem gente que não gosta de ficar só, né? Eu sou um tipo de pessoa, pastor, eu gosto de mim. Eu gosto da minha companhia. Mas tem gente que não gosta de ficar sozinho, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com a lei da consciência. Exatamente. Porque quando você fica sozinho, você começa a falar contigo mesmo, porque tu não tem com quem conversar, então tu vai falar contigo mesmo, né? Eu sou uma pessoa estranha, eu converso com a TV, eu converso com a geladeira, eu converso com as coisas, né? Quando eu tô assim que eu quero dialogar, eu converso com as coisas. Eu converso com a minha cafeteira elétrica, quando ela estraga, eu digo, não, tu não pode estragar. Eu preciso de ti, eu gosto de ti, né? Enfim, mas estou brincando para tornar leve o assunto, mas muitas pessoas, elas se mantêm com alguém ao lado, seja até mesmo, a gente pode até dizer um namorado, um ficante, um cônjuge, alguém que possa ficar do seu lado, porque se ela parar para ficar sozinha, ela se olha e se frustra. E ela quer correr dela. Ela se deprime. Que ela quer correr daquela situação dela mesma, né? Então, o mandamento que o Senhor Jesus nos deixa, que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos, ele não é tão fácil assim. Não é não. Você precisa estar de bem com você. Você tem que aceitar não só as suas virtudes, os erros também, né? As suas deficiências, suas limitações. Então, quando a pessoa se conhece, ela começa a saber qual é os seus limites, o seu potencial, e dentro dos limites e do potencial, ela pode se construir, se planejar, ela pode construir a sua própria rotina, construir os hábitos. E é dessa maneira que a gente vai levando a vida. A rotina, acho que essa é uma palavra importante. Mas, pastor, eu queria só voltar um pouquinho, eu sei que o nosso episódio está indo para o fim, mas quando o senhor fala que é sabedoria não estar nas mãos de ninguém, eu acho que para o público que está nos ouvindo, precisava de uma abertura nesse assunto. O que é não estar nas mãos de ninguém ou de alguém? A sabedoria é um dom de Deus, que Ele disponibiliza. Tiago diz, se alguém tem falta, peça, que a todos lhe dá e não nega a ninguém. Mas só que a sabedoria
de Deus na minha vida traz um tipo de resultado. A de Deus na sua vida traz outro tipo de resultado. Assim, você que me assiste, o que faz a diferença deste potencial, dessa força, dessa, como é que posso dizer, com que nome eu posso dar à sabedoria, tá? Dessa grandiosidade divina. Porque a sabedoria é uma grandiosidade divina, mas que não tem o mesmo potencial na coletividade. É um potencial para a individualidade. Porque depende da aplicabilidade da pessoa. Exatamente isso aí. Depende do valor que a pessoa dá. Por exemplo, cada ser humano tem dentro de si o reino de Deus. A gestão sobre animais, répteis, a gestão sobre a terra, a gestão de sua genética, de multiplicar sucessores. Mas quantos entendem isso? E aquilo que você não explora é um tesouro enterrado. Por que muitas parábolas de Jesus ele diz: o reino de Deus é como um tesouro enterrado? O reino de Deus é como uma rede de pesca. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um fermento. E cada uma dessas comparações mostra que, através do que o reino representa, ele traz multiplicações. Ele se multiplica. O tesouro escondido faz a pessoa se desfazer de tudo para querer aquele espaço. E é assim. Então a sabedoria é um tesouro escondido. Também. Porque é o dom primário, principal, é a filha mais velha de Deus. E à medida que você se interessa pela sabedoria divina, você vai ter os resultados. Só como é de Deus, é o principal dom divino, e você querer o principal dom divino apenas para consumo próprio, é falta de sabedoria. Então vamos entender que é ano da sabedoria para a gestão da vida. A sabedoria é o principal dom de Deus. E se você quer a bênção de Deus na sua vida, use a ferramenta que Ele disponibiliza para você para engrandecer o seu reino, para você se tornar participante do reino, integrantes no reino, e você ser do reino. Porque é melhor. Eu dou esse conselho para muitas pessoas que me procuram: pastor, eu gostaria de abrir uma empresa. Eu procuro saber as habilidades da pessoa. E às vezes a pessoa é bem sucedida, tem um bom emprego, se preparou para tal função e está trabalhando numa empresa de muita estabilidade, bons conceitos. Aí eu chego e digo para eles: olha, e a empresa que você quer abrir, tem certeza que tem espaço no mercado? Não. Porque hoje qualquer produto que a gente traga para o mercado vai ter que tirar um outro do lugar. Ele vem para a substituição. Então eu digo: a melhor coisa é servir a alguém que nos proteja, que nos dê segurança, que nos projeta melhor o futuro. A melhor coisa é usar a sabedoria para, primeiro, explorar a grandeza de Deus, para trabalhar e desenvolver a vida espiritual. Usar a sabedoria de Deus
para nós realmente cumprirmos o propósito para o qual Deus nos deu a existência. É por aí o caminho. De uma forma prática, né? Por exemplo, se tu é um empresário e aí tu tem um funcionário que tem o domínio, ele tem o domínio, o funcionário ele tem a expertise, ele tem a formação que tu não tem. Ficar na mão de alguém é quando tu só tem uma pessoa que sabe fazer aquilo que é primordial para o teu negócio. Nem tu sabe fazer, só o cara sabe fazer. Tu tá na mão dele? Mas e o que é sabedoria? Se já identificou que está na mão dele, já está tendo sabedoria para ter que fazer alguma coisa. Tá. Pior que quando a gente está assim e não vê. Ah, sim. Aí o que acontece? O que normalmente acontece, pastor? Aquele que detém a expertise, que sabe fazer o negócio funcionar, sabe o que ele diz? Mas por que eu vou ficar aqui? Se eu sei fazer, eu posso... Mas agora é o seguinte, ele tem capital para bancar, para Sim, começar? aí vem a ambição. Aí vem a ambição, é outra história. E vem a endividação. É. E aí depois vem a preocupação em como resolver. Quem acha que muitos que fazem isso acham que vão trabalhar menos. Engano. Ah, eu sendo patrão vou trabalhar menos. Não pense assim. Quem pensa assim está errado. O patrão trabalha mais. Primeiro a chegar, o último a sair e as dívidas estão todas na carteira com o nome dele. Exatamente. Mas enfim, é isso aí então. Olha só. Começamos falando sobre solidão, solitude. Entendemos que nem toda a solidão, às vezes a solidão pode ser acompanhada. Você já pensou que a solidão pode ser acompanhada, né? Estar acompanhado de alguém, no entanto, você se sente só, né? E aí falamos mais sobre essas questões, né? De que nós precisamos sim compreender, né, o propósito de Deus na nossa vida e entender a simplicidade da vida, porque todos nós chegaremos a uma fase, eu chamo, pastor, de independência, codependência e dependência. Independência é quando você ainda consegue fazer todas as coisas. Você não precisa que alguém, por exemplo, pegue uma direção e dirija um carro para você. Você sabe dirigir, você consegue dirigir. A codependência é quando existem algumas coisas que você já não consegue mais fazer sozinho. Agora, a dependência é quando você precisa de alguém porque você realmente não consegue mais fazer nada sozinho. E todo mundo chega nessa fase, a menos que tenha um ataque cardíaco fulminante antes. Mas quem quer? Ninguém. Então a gente precisa se preparar para a vida, né, pastor? Isso aí. Aliás, se prepare para a morte, que você vai viver melhor a vida. É isso aí. Então tá, de minha parte é isso, senhor. Tem alguma coisa mais a dizer? Vamos em frente. Se relacione bem com você, que nunca estará sozinho. Deus abençoe. Tchau, gente.